Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Jorge Viana, do PT do Acre. E o tema da nossa conversa vai ser exatamente a necessidade de se reduzirem os juros bancários no Brasil. Senador, há muito tempo que o Brasil é considerado campeão no ranking dos países de juros altos. Como é que o senhor, como senador da República, vê esse problema? Olha, é um problema que afeta todos nós, o bolso do cidadão, e é do maior interesse. Quer dizer, se nós queremos que o Brasil cresça, que cresça com inclusão social, se nós queremos que o brasileiro acredite no país e faça seus investimentos, isso envolve dinheiro. E como é que nós vamos alcançar isso, consolidar o crescimento com a inclusão social do Brasil, se nós temos a mais alta taxa de juros? E agora a gente está vivendo um caso inusitado, que os juros da Selic estão baixando, a inflação está voltando para o controle e o juro que os bancos cobram para o cidadão comum segue aumentando. O governo federal tem tomado algumas medidas, especialmente induzindo a Caixa Econômica e o Banco do Brasil a baixarem os juros, uma forma de induzir o mercado privado, dos bancos particulares, também a fazer o mesmo. O senhor acha que essa estratégia vai dar certo? Olha, sem uma ação do governo, não tem como esse problema ser enfrentado, porque é interessante isso. Quando vai se cobrar uma posição dos bancos, não pode mexer nisso, porque isso é o mercado tem que ser livre. Mas quando tem uma exploração, que desculpe o termo, mas é quase uma agiotagem que se faz, porque os bancos são as empresas que mais lucram no Brasil. Das 340 empresas de mercado aberto, os bancos foram os que foram as empresas que tiveram o maior lucro, um lucro de 14%, lucraram 14% a mais o ano passado que no ano de 2010. Quer dizer, você tem uma situação que precisa ser resolvida. Não tem como. A inflação nossa agora foi de 0,21% o IPCA neste mês de março. No outro mês tinha sido 45%, está caindo. No final do ano é possível chegar a 4,5%, 5%, perto do centro da meta. O juro da Selic caindo também. Nós vamos ter agora a próxima reunião a expectativa de que caia mais ainda, está 9,75%. Por que o juro dos bancos é quase 10 vezes a inflação? Inclusive o chamado spread, que é aquela taxa... Que é o spread bancário, quer dizer, aí é uma coisa assim, o banco já é uma situação que eu sempre combati, porque banco tem dinheiro, e aí, lamentavelmente, eles só gostam de emprestar para quem já tem dinheiro. E nós queremos o banco ajudando, a presidente Dilma agora falou de um país de classe média, falou nos Estados Unidos, o presidente Lula começou a consolidar o Brasil de classe média, 30 milhões de pessoas ascenderam à classe média, esse cidadão precisa comprar bens, precisa comprar suas coisas à prestação, e toda vez que alguém vai comprar algo à prestação, tem alguém ganhando juro. E se a gente não cuidar de combater esse juro absurdo, esse juro absurdo é como meter a mão no seu bolso, meter a mão no bolso do cidadão. Então, eu estou aqui, eu tinha feito um discurso no mês passado, né, dia 27 de março, renovei agora um outro discurso, porque agora está tendo um movimento do Ministério da Fazenda. Aí teve um encontro da Federação dos Bancos, FEBRABAN, com o Ministério da Fazenda, o ministro Fábio Barbosa que estava. E aí eles apresentaram 21 condicionantes para baixar os juros. Quer dizer, eles estão tendo o maior lucro, os grandes 25 bancos lucraram quase 25 bilhões no ano passado, e agora estão apresentando 21 condicionantes, dizendo que o governo tem que exonerar, tem que diminuir isso, aquilo, para poder reduzir seus juros. Isso está errado. Eles têm que baixar o juro a partir do que o mercado está oferecendo. Todo mundo está baixando, por que só não os bancos? Essa avaliação que o senhor faz, digamos que ela vem se disseminando. Essa é uma posição, digamos, que dá para adiantar de que é uma posição majoritária entre os senadores da República. É majoritária, eu acho que até o diálogo que estava faltando da Federação dos Bancos com o Ministério da Fazenda é bom que tenha sido retomado. Agora, me surpreendeu o próprio presidente da Federação dos Bancos, Murilo Portugal, que já esteve do outro lado do balcão, no governo, apresentar 21 condicionantes, falando que o lucro com spread bancário é de apenas 34%. Olha, gente, 34%, quem é que lucra 34% com alguma atividade desse país? Então, como é que nós vamos fazer que o Brasil cresça mais do que os 2,7% que cresceu ano passado, sem uma economia vigorosa? O governo acabou de exonerar, ou seja, de tirar impostos para a atividade industrial, para a gente não viver a desindustrialização do país. E todos nós sabemos que uma maneira de um país não crescer é quando não tem crédito, quando a pessoa
Não tem crédito, ela não tem dinheiro. Quando ela não tem dinheiro, ela não pode consumir. Quando ela não consome, é uma cadeia que funciona. E os bancos estão lucrando. E o senhor recebeu bem, então, as medidas contidas nesse Plano Brasil Maior, que visa exatamente reforçar a economia e combater o processo de desindustrialização vivido agora por alguns setores da indústria. Sem dúvida, nós não podemos ser um país que acumulou um pouco de dinheiro, que as pessoas começaram a ter uma renda melhor e vira um país importador de tudo. Ao contrário, o Brasil hoje tem um dos melhores mercados do mundo, um mercado cobiçado. E o Plano Brasil Maior tem um objetivo, que eu acho que atende do empresário ao cidadão que é consumidor. Nós queremos produto de boa qualidade, produto que possa ter um preço acessível, mas produto brasileiro. Isso é fundamental. Então, trabalhar o fortalecimento da atividade industrial é pensar o presente e o futuro. Não é olhar só para o hoje, é pensar o amanhã também. Agora, um dos itens contidos na medida, uma das medidas contidas no plano, melhor dizendo, é que a desoneração da folha de pagamento das empresas de determinados setores tem provocado uma polêmica muito grande. Aqui mesmo no Senado, seu colega, o senador Paim, tem, digamos, alertado de que essa medida poderá vir em prejuízo dos trabalhadores, da Previdência e, portanto, dos trabalhadores. Como é que o senhor responde a essa crítica específica? Olha, aí tem que ter um pouco de cuidado, porque hoje, de fato, é muito caro para quem quer montar uma atividade, desenvolver uma atividade que implique em contratação de mão de obra. Esse custo Brasil tem que ser diminuído sem prejuízo para o trabalhador. Quer dizer, a gente também não pode ficar vivendo uma hipocrisia, fazendo a defesa de um trabalhador desempregado. Nós temos que ter as pessoas empregadas com direito. E o Brasil tem que sair dessa equação que não fecha. Porque se a gente cria uma roupagem dizendo que está protegendo o trabalhador lá, inviabiliza a criação de emprego. Tem que ter uma mediação nisso. A folha tem que estar desonerada, mas os direitos dos trabalhadores garantidos. Com a folha desonerada e os direitos dos trabalhadores garantidos, o Brasil vai ser mais competitivo. As pessoas têm que ser estimuladas a gerar emprego e não a desempregar. Daí a gente não pode ter um discurso corporativo, de pensar só uma face da moeda. Tem que pensar o conjunto, pensar o Brasil. E olha, com a crise que a Europa está vivendo, com os Estados Unidos que ainda não saiu da crise que ele entrou em 2008, o Brasil tem que fazer mudanças estratégicas, tem que ter políticas públicas. E não dá para abrir mão, tem que ter política de governo para estimular a industrialização do Brasil, a produção no Brasil, seja no agronegócio, na produção de alimentos, seja na indústria, seja no comércio, mas o Brasil precisa olhar para o cidadão que agora está virando classe média, que está virando um consumidor, que precisa ser respeitado pelas instituições financeiras. O que nós estamos tendo de juro hoje é um verdadeiro assalto, tendo em vista a inflação, tendo em vista a taxa Selic de juros. O que os bancos estão cobrando hoje é um assalto do contribuinte. E ele vem disfarçado. Ele vem em suaves prestações. A pessoa compra um guarda-roupa, compra a sua primeira cama box, ou uma geladeira, um fogão, e aí paga uma geladeira para quem vendeu a geladeira, comércio para a indústria, e duas para os bancos. Senador, outro tema muito polêmico que tem provocado aí uma discussão intensa no Senado é a chamada guerra dos portos. Alguns estados procuraram atrair empreendimentos no setor de importação e deram vantagens. E isso tem prejudicado setores da indústria, segundo os industriais. E aqui agora está se pensando em uniformizar exatamente essa situação para evitar esse tipo de desequilíbrio. O senhor, como senador do Acre, como vai se posicionar nessa questão específica da chamada guerra dos portos? Eu tenho uma posição muito clara. Nós trabalhamos pela implantação da zona de processamento de exportação no Acre. Aliás, agora, eu fui no governo do presidente Lula, com o governador Binho, agora no governo do Tião Viana, a gente está tendo o alfandegamento começando, é a primeira ZPE do Brasil. Nós fizemos a ligação com o Peru, queremos ser uma base, o Acre quer ser, e é estratégico a posição do Acre, para exportação e importação, mas nós não queremos fazer isso prejudicando o resto do Brasil. O que tem hoje, em 3 estados, com todo respeito, é que eles abriram a porta para importação... Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. Goiás abriram a porta para importação, em detrimento dos demais estados, estão na contramão do que eu acabei de falar. O Brasil não pode se desindustrializar. O Brasil virar um país importador
nós não vamos ganhar nada com isso e vamos perder muito. Agora, eu sou favorável que tenha uma transição, que esses estados possam substituir essas fontes de recursos inadequadas que eles têm por uma transição que tem que ter a mediação do governo federal. E é nisso que eu aposto que se tenha o bom senso, faça-se a mediação, mas que definitivamente o Brasil tenha estímulo para a gente produzir mais e exportar. E, obviamente, a importação também, ela também não pode ser travada, porque ela é importante para incentivar a concorrência aqui dentro, mas ela não pode chegar como destruição do setor produtivo e industrial do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Vocês acabaram de assistir a entrevista que eu fiz com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, sobre redução de juros e outros assuntos da pauta do Senado Federal. Se você quiser entrar em contato para sugerir pautas, fazer sua crítica ou qualquer comentário, pode fazê-lo através do Alô Senado 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.